Então, boa tarde a todos, a todas, a todes. A gente vai dar início agora à nossa segunda mesa do evento da Semana de Antropologia da UFPR. Eu sou a Sueli, sou mestranda aqui do programa. Vou apresentar brevemente a nossa mesa, que é composta pela professora doutora Meg Hayara, a professora doutora Clara Maria Borges e a Mariana Paris. E mediação vai ser a professora doutora Juliane Barros. Então passo a palavra para vocês. Bom, todos e todas ouvem bem, a gente pode prescindir do microfone. Boa tarde então a todas, todos. Eu queria, como professora do Departamento de Antropologia e também como egressa desse programa de pós-graduação, agradecer o convite da organização do evento para mediar essa mesa. E o meu papel aqui vai ser facilitar a conversa para que as nossas convidadas tenham todo o protagonismo para falar dos seus trabalhos, das suas trajetórias. Então, eu vou lançar algumas perguntas, elas vão ter um tempo para responder e, em seguida, após essa rodada de perguntas, a gente abre, então, para o público poder interagir. Eu gostaria só de fazer duas menções a propósito do tema dessa mesa e do dia de hoje. Hoje, dia 5 de setembro, é considerado pela Organização das Nações Unidas Dia Internacional da Mulher Indígena, em memória da mulher quechua Bakelina Sisa, que foi morta pelo Estado numa rebelião anticolonial no Peru. E eu também queria registrar que hoje, dia 5 de setembro, existe uma pergunta que não cala e que não nos cala. São 540 dias que nós nos perguntamos quem mandou matar Marielle Franco. Então é com a presença dessas mulheres aqui que eu gostaria de pedir que por favor, as nossas convidadas se apresentassem, destacando o que acharem mais relevante das suas trajetórias. Bom, boa tarde, eu sou a Meg, eu sou professora aqui no setor de educação, né? Sou recém-empossada, estou coordenadora do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Paraná. Também estou no programa de mestrado e doutorado, né? O ano que vem eu abro 2 vagas para o mestrado, por favor, cola no link, é possível. Sou travesti, sou preta, né? Venho do movimento social. E, assim, a minha ocupação na universidade, você fala, é uma presença política, é uma presença que questiona as não presenças de outras pessoas trans nesse espaço, a não presença de pessoas negras no corpo docente, no corpo docente dessa universidade e principalmente, né, o silêncio que a instituição tem em relação a essas não presenças, como que a universidade consegue se mover sem se questionar a esse respeito e sem implementar política no sentido de resolver esses problemas. Então, esse ano no setor de educação, no ingresso no mestrado e doutorado, nós abrimos cota para pessoas negras, são 74 candidatos e candidatas, né, no mestrado e doutorado, e 2 pessoas trans que se inscreveram como cotistas também nesse processo. Mas a gente sabe que tem mais pessoas trans, né, nessa disputa, e a ideia é que a gente mude essa configuração do espaço da Universidade Federal do Paraná, que a gente tenha mais pessoas trans, que a gente tenha mais pessoas pretas em todos os espaços da instituição. É mais ou menos isso. Obrigada, por favor. Bom, então, né, como a Sueli anunciou, eu queria antes agradecer pelo convite, também cumprimentar todo mundo que está na mesa, né, a Meg, a Mariana, e agradecer a Juliana pela mediação. O meu nome é Clara, eu sou professora do setor de Ciências Jurídicas. Eu sou professora lá de Direito Processual Penal, então eu sou da área criminal, e é uma área, como vocês sabem, masculina. Então eu enfrento todos os dias a discriminação nessa área, ainda que eu saiba que é uma discriminação muito menos grave do que outras pessoas enfrentam na universidade, eu não tenho a menor dúvida. Mas eu comecei a estudar violência de gênero justamente por isso. Eu comecei a sentir que se eu estava sofrendo essa violência, imagine outras pessoas que certamente, sobre as quais incidiam outros fatores que colocavam cada vez mais à margem da nossa sociedade. Então eu entendi que eu deveria fazer alguma coisa. Bom, eu
vários projetos relativos à violência de gênero, principalmente, né, mestrado, doutorado, graduação, né, então oriento os alunos a realizarem seus trabalhos. E lá na pós-graduação eu fui coordenadora, né, da pós-graduação, e eu pela primeira vez tentei com todas as forças, né, aprovar as cotas na pós-graduação, incluindo as pessoas trans. Mas foi uma luta inglória, né, quase me massacraram e desistiram da ideia. Eu tive que sair, obviamente acabou meu mandato. Não triste, eu fiquei feliz porque realmente, né, foram várias as lutas, mas isso me mostrou que, né, o setor lá ainda é muito refratário a essas questões, não quer discutir, são poucas as pessoas que estudam gênero, né, e eu ouço, né, constantemente colegas, né, dizendo para os meus orientandos, perguntando para os meus orientandos o que eles estudam, né, e esses orientandos respondem: ah, eu estudo, sei lá, direito penal, processo penal, e os meus colegas dizem: ainda bem que você não estuda aquela besteirada de gênero que a Clara resolveu estudar. Então eu ouço isso direto lá, mas, né, estou aqui para resistir a tudo isso. Então essa é a minha trajetória, né, ainda sabendo que as minhas lutas são muito menos difíceis do que as lutas dos demais aqui dentro da universidade. Eu sou Mariana, da mesma forma que a Clara, agradeço o convite da Suelen em especial, pelo prazer de estar aqui, né, entre duas doutoras e com toda essa pompa. Para mim é um privilégio, uma honra, eu fico muito grata mesmo de poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, na verdade, porque diferente da professora Meg, da professora Clara, eu sou advogada, né, e eu acho que a minha presença aqui se justifica porque eu hoje atuo especializada com mulheres e LGBT no meu escritório de advocacia. Então eu tenho um pouco dessa prática de enxergar essas desigualdades de gênero, essas violências institucionais contra essas populações vulneráveis dentro da prática da advocacia. Então eu compartilho com a professora Clara dessa vivência dentro do mundo do direito, que é muito masculinizado, que é muito advocacia, então nem se fala, né? Então eu compartilho com a professora Clara essas inquietações, essas dificuldades, né? Mas a minha atuação como profissional do direito, como advogada, é justamente para tentar contribuir para, primeiro, enxergar essas desigualdades, essas discriminações nesse espaço que já está tão habituado a reproduzi-las, né, com tanta naturalidade, e contribuir de alguma forma para que as pessoas que eu atendo, para o público que eu atinjo, se sinta de alguma forma como um processo de emancipação por dentro desse processo, por dentro desse atendimento. Então, a minha fala vai ser muito mais das minhas experiências práticas, das pessoas que eu já atendi, e espero contribuir de alguma forma para o debate. Obrigada. Obrigada. Então, vou lançar a primeira pergunta que a nossa organização planejou, que seria: como vocês diferenciariam a violência institucional e a violência estrutural dirigida, abrangendo a questão do gênero? Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência enquanto doutoranda na universidade. Foi uma briga de machado bem afiado, porque é um inferno como a instituição ainda ela referenda algumas pesquisas e ela inibe outras, como ela silencia algumas vozes e permite que outras falem abertamente a partir de vários lugares, assim. Então, a primeira questão era havia sempre uma desconfiança com relação ao meu trabalho enquanto pesquisadora. Primeiro, que não era uma pesquisa que deveria ser feita, porque eu trabalhava com bicha preta, né, e são duas categorias que eu fiz questão de frisar, porque tanto a categoria bicha quanto a categoria preta, ela desarticula essa normatividade das existências, inclusive dentro do movimento negro e do movimento LGBT, e eu era constantemente questionada pela instituição, assim, por vários professores e professoras, e eu trabalhava com Foucault, né, que é uma bicha europeia, né, embora eu sempre faço uma crítica muito ferrenha a essa base teórica eurocentrada que a gente tem. Mas eu falo Foucault, dá para trabalhar porque é viável, então a gente consegue ter uma qualidade ali na criatura. E, enfim, então, e quando eu trazia essas questões para o debate, algumas professoras ficavam incomodadas. E teve uma situação que uma aluna branca, ela falou: porque os escravos não sei o que, não sei o que. Eu falei: não é escravo, é escravizado.
né? Não é essência, a gente está falando de uma condição. Vamos colocar a pessoa que escravizava também no debate. E a professora surtou, começou a espancar mesmo, ela esmurrava mesmo, dizendo que esse conceito não existia, que o conceito de escravizado era uma alucinação, era uma invenção, né? E que isso não podia ser discutido na academia. E eu falei, bom, aí questionei a professora, falei, isso não é uma escolha teórica simplesmente, é uma escolha política, né? E outras situações que eu fui vivenciando nesse momento, né, nesse espaço, vai mostrando o quê? Quem pode falar e quem não pode falar, e o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Então, isso era muito frequente. E quando eu questionava essa estrutura, tinha pessoas que achavam, olha, não é bem assim, olha, você está sendo muito rigorosa. Ou seja, então, pessoas que se diziam parceiras, ao mesmo tempo que elas se colocavam, né, do meu lado, por outro, assim, na prática, elas estavam referendando esse silenciamento, esse apagamento. E a estrutura da universidade, ela vai tentando nos convencer a nos afastar desse lugar. Eu tentei o mestrado 4 vezes. Eu passava na prova escrita, meu projeto era bem avaliado. Quando chegava na entrevista, o que essa criatura está fazendo aqui? Não, era assim, era uma discriminação interseccional, racismo e transfobia, LGBTfobia se somando, fazendo com que a gente se sentisse menos parte desse lugar. Hoje de manhã eu tive uma reunião na CIPAD, na Superintendência da Diversidade, que nós estamos no Setembro Amarelo, né, o mês de prevenção do suicídio. A gente começa setembro com uma menina da pedagogia cometendo suicídio. A Praê, né, ela constata que a maior parte dos estudantes que estão procurando tratamento, acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, são estudantes negros. E pela primeira vez a Praê começa a se mobilizar no sentido de tentar fazer alguma ação para tentar combater essa situação. E a grande questão é como que nós vamos chegar na sala de aula e discutir com os professores e professoras que estão adoecendo esses estudantes e essas estudantes. Como que eles vão nos atender, vão nos receber, porque a crença é de que esse espaço não existe racismo, não existe machismo, não existe LGBTfobia, e todas essas questões que você enfrenta, claro, elas são justificadas em nome do rigor acadêmico. E esse rigor acadêmico é que tem produzido todas essas desigualdades e esse tipo de situação que faz com que a gente não se sinta parte desse lugar. Mas como eu não tenho preguiça de arrumar confusão, meu amor, eu vou Ok, por favor. Bom, tentando aqui, né, diferenciar também, muito trabalhando com o que a Meg estava falando, eu também estou um pouco, gosto dele, então acho que nossa conversa vai ser bem interessante, vou aprender bastante também. Bom, a violência estrutural seria aquela violência, né, ao meu ver, aquela violência que se encontra, né, disseminada nas relações sociais. Então, todas as relações sociais você percebe essa violência por meio do exercício de práticas de poder que visam impor um modelo para um padrão de normalidade, um modelo de normalidade para os corpos, para as vidas. Aí a gente sabe que quem não se encaixa nesse padrão acaba sofrendo algum tipo de violência. Essa violência vai desde a exclusão até a própria morte. Então, dependendo da situação, essas pessoas que não se encaixam no modelo, elas acabam sendo mortas, porque afinal de contas é preciso preservar a vida daqueles que exercem poder, daqueles que controlam a população e daquela população que tem o direito de viver. Todo o resto tem que morrer, todo o resto tem que ser excluído, etc. Então a violência estrutural, ela se dissemina em todas as relações sociais, né? Nas relações de amizade, nas relações de afeto, nas relações profissionais, nas relações, né, muitas vezes do professor-aluno, não necessariamente institucional, mas do professor-aluno no dia a dia, né? Em todas essas relações a gente percebe que existe essa tentativa de uma imposição desse modelo para os corpos. E qual seria aí o modelo de normalidade? Em primeiro lugar, o homem branco, jovem, rico, heterossexual, né, e não louco, né, aquele sujeito que está dentro daquela racionalidade que é tida como normal. Do outro lado, a mulher, né, a mulher branca, heterossexual, né, rica, né, essa mulher que é mãe ou que quer ser mãe, essa mulher que vai casar ou que quer casar
e de alguma maneira aceita sua submissão ou, né, acaba se submetendo a esse homem. Esse é o padrão de normalidade. Tudo que sai disso tem que ser encaixado, nem que seja à força. E a violência estrutural ela surge daí, né? Então, aí a gente percebe também que esse padrão diz respeito à própria estética dos corpos, né? Então tem que ser magro, não pode ser gordo, né? Enfim, tem toda tem os vários fatores, e quanto mais você sai dessa normalidade, quanto mais você, né, escapa disso, mais incidem esses fatores que te tornam anormal, mais marginal você fica e mais sujeito, vulnerável à morte você fica. Então, quanto mais esses fatores incidem, então se a pessoa, né, é negra, pobre, homossexual, trans, né, então quando vai acumulando todos esses fatores, mais vulnerável à violência ela fica. Então essa é a violência estrutural, a violência do dia a dia, né, que vai desde a pessoa ser excluída porque ela é gorda, vai desde a pessoa não ter acesso porque é uma pessoa trans, porque é uma pessoa pobre, porque é uma pessoa negra, em qualquer situação do dia a dia. Já a violência institucional é aquela que, né, é essa violência estrutural refletida nas instituições. E essa, ao contrário da violência estrutural, que muitas vezes passa despercebida, ela já está naturalizada, as pessoas nem percebem que estão praticando violência ou sofrendo essa violência. A violência institucional é uma violência que ocorre por meio das instituições, na verdade ela reflete a violência estrutural, e, né, elas são mais perceptíveis, né? Ou seja, a violência institucional é mais perceptível porque ela é mais intensa, porque é dirigida ao maior número de pessoas ao mesmo tempo. Então você consegue perceber. E daí vem a violência, né, das escolas, a violência dos hospitais, do sistema de justiça, né? Por exemplo, a violência que as pessoas, que os homossexuais sofrem, por exemplo, no hospital, quando são vítimas de violência sexual, né? A violência que as mulheres, as parturientes sofrem no hospital, né? Principalmente se elas não estão acompanhadas do seu marido, se elas são pobres, se elas são negras. Então você tem essa violência dentro da própria universidade, já tem a violência institucional que a gente vai falar daqui a pouco, eu não vou entrar nesse tema. Então a gente, no sistema de justiça, né, tanto a mulher trans, ou a pessoa trans pobre, negra, como ela é tratada numa delegacia, seja ela vítima, seja ela autora de crime, não é o mesmo tratamento. Ela sofre essa violência, ela não tem acesso, quando tem acesso ela é maltratada, se não raro ela morre, né? Deixam ela morrer por, enfim, por imperícia médica, por tiro, por faca, seja lá pelo que for. Então a violência institucional, né, ela é uma violência perpetrada por essas instituições e ela parece algo diferente, mas não é só um reflexo da violência estrutural. Obrigada. Bom, depois de bem definida e diferenciado pela Clara, bem ilustrado pela Meg, acho que a contribuição que eu posso dar pela diferenciação entre violência estrutural e violência institucional é um pouco aprofundar essa discussão no que diz respeito ao gênero, né? Então, a violência estrutural, como comentou a Clara, é essa coisa que a gente diz, talvez, no senso comum, de ser uma coisa cultural ou qualquer coisa nesse sentido, né? E que tem essa raiz aí quase numa autorização que nós como sociedade, né, patriarcal, machista, racista, damos para se não uma autorização ou uma tolerância que a gente dá para esse sujeito universal, né, que é esse sujeito que a Clara comentou, o homem branco, jovem, enfim, cis, né, heterossexual. Se não essa autorização, uma tolerância que a gente tem para que ele, em primeiro lugar, ocupe essas posições de poder com privilégio, né, com exclusividade, e segundo, para que ele corrija, por meio da violência, qualquer tipo de comportamento ou pessoa que ele identifique como desviante. Então, tudo aquilo que, né, toda pessoa, toda ação que fuja dessa regra, dessa norma, a gente tolera que esse sujeito universal corrija por meio da violência. É isso que indica o quão estrutural é essa violência de gênero, né, e o quanto ela se reflete nas relações, na vida das mulheres, né, das pessoas, enfim, fora desse conceito de normatividade, seja nas relações pessoais, no âmbito da família, doméstico, seja nas instituições públicas, né. Já a violência institucional, como a Clara comentou, essa violência é perpetrada pelas instituições. Para vocês entenderem um pouco mais o que eu penso sobre isso, eu vou citar uns exemplos práticos da minha atuação, né, como advogada, enfim, e o
como que eu leio isso no meu cotidiano como profissional. Por exemplo, a violência estrutural, né, contra a mulher, doméstica, familiar, ela desperta aí uma série de iniciativas institucionais, né? Enfim, a Lei Maria da Penha foi uma lei promulgada já há um tempo, prevê uma série de medidas aí de proteção e combate, né, à violência doméstica contra a mulher. E ela é uma lei muito importante, um mecanismo fundamental para a gente, né, por exemplo, medidas protetivas de urgência, são coisas que mudam a vida de muitas mulheres, mas assim, a aplicação dessa legislação, o dia a dia de uma mulher que quer fazer uso dessa legislação, ele esbarra justamente nessa violência institucional. Então, seja ali no momento em que ela vai fazer o registro de uma ocorrência e ela escuta perguntas vexatórias, constrangedoras, que a revitimizam, tudo isso é fruto dessa violência institucional, né? Então, seja pela falta de estrutura desses espaços, então aqui no Paraná, por exemplo, para vocês terem uma ideia do quanto essas instituições, essas violências, elas não precisam nem se perpetrar por atos, mas simplesmente pelo sufocamento desses órgãos, né? Então aqui no Paraná, por exemplo, embora a lei preveja a existência de um juizado específico para violência familiar e doméstica, aqui no Paraná, essa instituição, que é um órgão, né, um fórum, digamos, que vai estar, a mulher vai conseguir acessar esses serviços, existe só nas cidades grandes aqui do Paraná. Então em Curitiba, Foz, Londrina, Maringá, o interior são casos tratados em varas comuns, não tem nenhum tipo de atendimento especializado, humanizado. Então isso é uma forma de violência institucional, né, que é justamente reflexo dessa violência estrutural. Não só no âmbito da violência doméstica e familiar, né, enfim, a gente sabe que, por exemplo, casais homoafetivos em processos de adoção ou processos de divórcio, qualquer canal que eles precisem acessar o sistema de justiça, eles passam por violências mais agravadas do que casais heteronormativos, né, então isso é também uma violência institucional, uma forma de discriminação. Como a Clara comentou, mulheres que fazem denúncias de crimes sexuais, né, todos os processos para a investigação desse crime e depois julgamento se torna um processo para julgar a honra, a dignidade ou a vida dessa própria mulher. Então, isso são formas e sintomas que revelam o quanto essa violência estrutural tem reflexo nas instituições e afeta a vida dessas pessoas de uma forma muito mais incisiva. Claro, aí, muito mais agravados dependendo dos marcadores de diferença que essa pessoa carrega com ela, né? Então, aí, de novo, reforçando justamente essa interseccionalidade, enfim. Acho que é isso. Obrigada, Mariana. Bom, a nossa segunda pergunta vai na esteira já do relato de experiência que a Meg já nos adiantou, né, muito bem colocado, né, seria como cada uma vê a questão da violência institucional de gênero dentro e fora da academia e se vocês poderiam relatar experiências vividas em seus departamentos de pesquisa ou no escritório, para ilustrar mais situações e que a gente possa ter variedade de dados para pensar. Dá para fazer por ordem alfabética, é muita coisa, assim. Porque, assim, a grande questão, assim, para as pessoas trans é conseguir ser reconhecida pela sua identidade de gênero, assim, sabe? Então, quando eu entrei no doutorado, eu não tinha retificado o meu nome ainda. E era uma questão assim, que aparecia com muita frequência no cotidiano da instituição. E eu não era vista como parte da universidade também. Em vários momentos, várias situações, eu era assim, aquele corpo estranho, ainda sou vista como esse corpo estranho dentro desse espaço. Né? E muitas pessoas se sentiam no direito, inclusive, de me abordar, de fazer chacota, de ficar... sabe, enfim. E uma das situações que foi muito visíveis para mim foi eu trabalhava numa pós-graduação, né, do NEAB, e aí que é a coisa mais, que para mim é bem complicada, que a gente precisa fazer uma militância, um ativismo interseccional também. Eu cheguei de manhã no sábado para dar aula, tinha uma menina esperando a sala de aula ser aberta, que o monitor não tinha chegado. E quando eu cheguei na sala, que ela me viu, assim, que eu cheguei na porta da sala, ela já veio para cima, você tá procurando o quê? Não falou bom dia nem nada. Falou, se você tiver perdido, me tratando de gênero masculino, desce ali na portaria e pergunta onde você tem que ir, porque aqui para você não perder tempo. Eu falei, como é que é? Não, desce lá na portaria. Eu falei, tá, tudo bem, mas
você disse que vai ter aula aqui, vai ter aula na pós-graduação. Eu falei, pós-graduação é para quem já terminou a graduação e está fazendo um curso de especialização para quem começou. Aí ela falou, falei, tá bem, meu amor, que é do NEAD, é do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Eu falei, pois é, quem é professora sou eu que vou dar aula para você. Aí a criatura... E agora na feira de profissões, né, lá em Piraquara, né, que eu fui como representante do NEAD, e tem a professora Adriana, que é a coordenadora do curso de Educação Física, que ela é uma mulher negra, lésbica, e ela estava com a turma dela de Educação Física, com os estudantes de Educação Física, estava com o pessoal do núcleo de concurso, e depois que a gente organizou os nossos estandes e tudo mais, a gente foi dar uma volta pela feira. A gente parou no estande do pessoal de engenharia elétrica, tinha um protótipo de um carro, né, movido a eletricidade, e a gente conversou com o menino e tudo mais, ele explicou como o carro funcionava e tal, e beleza, a gente agradeceu. Quando a gente estava saindo, ele olhou pra gente e falou, desculpa perguntar, mas vocês estão fazendo o que aqui? Sabe, assim, uma pergunta extremamente assintosa, sabe, a gente estava com um crachá da universidade, e não é uma pergunta assim do tipo, gostar, a explicação atendeu a expectativa, coisa e tal, mas tipo assim, vocês estão fazendo o que aqui? Então são esses tipos de questionamento, né? E desde que eu fui, que eu comecei a trabalhar primeiro como substituto e agora como adjunta, eu venho sendo perseguida por uma página chamada UFTR Conservadora de uma forma muito frequente. Essa semana de volta, né, hoje de novo, né, porque a semana que vem tem a Quinta Preta, né, com o meu documentário, e essa página de novo voltou a me atacar. E não é um ataque assim, que emerge de pessoas desinformadas. Inclusive pegam os meus artigos, né, um dos artigos que eles escolheram para depreciar a minha produção teórica é os Sapatas Sagradas, né, que eu analiso a Santa Perpétua e a Santa Felicidade, que são duas santas católicas, negras, lésbicas, e assim eles fazem vários tipos de recorte, como se eu estivesse fazendo uma produção que não fosse, que tivesse uma sustentação acadêmica, científica, e isso vai sendo de uma forma muito recorrente. E uma outra coisa que eu percebo muito é que, assim, eu posso ser uma pessoa eu posso circular em determinados momentos dentro da universidade, mas a minha produção ainda acadêmica, ela é pouco utilizada como base para as pesquisas que são feitas, inclusive com esse recorte de gênero e de raça, né? Então, a minha entrada agora no NEAD é para fazer um debate interseccional, porque eu tenho problemas de levar a questão racial para o movimento LGBT, e no movimento negro a questão de gênero ainda é muito complicada, assim, sabe? E agora eu devo ir para a CONCEPIR, né, que é Conselho de Promoção da Igualdade Racial do Governo do Estado, mas estou nem aí, meu bem, eu ocupo esses espaços, faço questão de ocupar esses espaços, porque não adianta a gente ficar reclamando, denunciando situações de opressão, se a gente não ocupa esse lugar para desestabilizar essas situações. Então, a minha visão é que a gente precisa o tempo todo fazer esse debate interseccional. A CIPAD me acolheu de uma forma extremamente humanizada, de uma forma muito plena, né? Em nenhum momento a CIPAD colocou alguma condição para que eu fizesse parte dessa estrutura. E as primeiras ações a gente já está conseguindo colocar em prática, né? São cursos de formação para técnicos e docentes com esse recorte de gênero e diversidade sexual, só que professores não procuraram o curso, só a maioria são pessoas da área técnica. Bom, em relação à violência de gênero, assim, o que eu posso, dentro da universidade, o que eu posso perceber é que, assim, principalmente, né, quando se trata, né, de pessoas trans ou até mulheres negras, pobres, já começa no início a violência, né? Para entrar já é mais complicado, né? Porque não tem acesso a muita coisa, não consegue nem entrar na universidade. Quando entra, né, e aí eu acho que a Meg pode certamente falar melhor do que eu, a pessoa passa a ser vista como alguém que tem um privilégio que foi dado pelos brancos, né? Então essa é a ideia, né? Você está aí porque eu, branco, te dei esse privilégio de você estar aí. Assim, também fique no seu lugar, a sua produção não será considerada, né? Pessoas, né, as pessoas trans, as mulheres negras, né, que escrevem, que produzem, não são citadas,
não são usadas nas nossas dissertações, nas nossas teses. Então, assim, a violência ela vai tendo camadas aí, ela vai se configurando em vários momentos da vida acadêmica. Lógico, a minha situação, como eu disse, eu tenho consciência, ela é extremamente privilegiada, e eu vejo que se eu sofro a violência, né, dentro da universidade, eu fico imaginando, né, quem não tem esse espaço, ou quem não está nesse lugar privilegiado, né? Eu estou num departamento que é o departamento de Direito Penal e Direito Processual Penal. Esse departamento, eu fui a primeira mulher a passar no concurso para o departamento, né? Eu fui a primeira mulher, eu fiz concurso com o Sérgio Moro, eu passei em primeiro lugar. Acho que esse é um dado importante, né? E eu fui a primeira mulher a fazer concurso para o meu departamento. Uma universidade centenária, né? Já o curso de Direito, desde o início ele existe, e eu fui a primeira a fazer concurso para o departamento. Tem uma outra professora que tinha entrado no departamento, mas ela não tinha feito concurso para esse departamento, ela entrou depois, né? Porque teve uma reconfiguração. Mas enfim, nas reuniões só falam os homens, né? E eu já recebi calha a boca, eu já recebi mulher aqui tem que pisar miudinho e fazer o que a gente está mandando. Eu já vi todo tipo de absurdo dentro do departamento, né? Então isso aconteceu e eu fico imaginando, né, se foi comigo, imagine com o resto, né? Sendo que eu entrei na universidade doutora, eu entrei como professora adjunta. Bom, eu já estou há 13 anos na universidade, já vi muita coisa acontecer, né? A universidade mudou, começaram as cotas, então a universidade ficou mais plural, isso foi maravilhoso, né? Eu vi a sala de aula mudar, isso foi muito importante, né? Mas essa violência continua, diariamente você percebe que ela ocorre, né? Depois eu me tornei coordenadora do programa de pós-graduação, né? É um programa nota 6, dentro do direito é a maior nota, então eu coordenava esse programa. E aí, lógico, os que me antecederam, boa parte deles eram homens. Então, assim, tudo que eu fazia tinha que ser criticado. E nunca estava bom. Então, né, agora tem lá um coordenador, ele não está conseguindo fazer quase nada também, né? O Brasil do jeito que está, realmente eu entendo. Mas ninguém cobra absolutamente nada dele. Nada. Nada, nada, nada. Ele está lá sentado, esperando acontecer alguma coisa para ver se pode fazer. E eu passei a minha gestão inteira fazendo, e a gestão inteira sendo atacada na internet, publicamente. Os professores faziam comunicados, largavam no Facebook, pediam para aluno publicar. Então, assim, eu senti isso na pele. Por quê? Porque eu era mulher, logicamente. Se eu fosse homem, ninguém teria coragem de falar. Se eu falasse um pouco mais grosso, fosse homem, ninguém teria feito nada disso. Então eu percebi, né, na pele esse tipo de situação. Eu fiquei imaginando, realmente, se eu estou nessa condição e sofri essa violência, imagine, né, como eu falei, os demais sobre os quais incidem, né, as demais pessoas sobre as quais incidem uma série de fatores que as marginalizam na nossa sociedade. Obrigada. Eu estive na faculdade junto com a professora Clara, fui aluna dela, então pra mim, né, enfim, vocês imaginam que até que eu ouvi ela falar isso, a professora Meg, então nem se fala, né, eu tive a alegria de dividir já umas histórias com ela, então eu fico muito feliz de ouvi-las, mas eu acho muito engraçado porque quando a professora Clara estava na faculdade, eu era aluna dela, era a fama ou o comentário que se institucionalizava sobre mulheres como ela, eram de louca, de histérica. Eu falo isso hoje pra ela porque já falamos várias vezes sobre isso e já identificamos isso juntas, assim, de quanto isso se disseminava na faculdade, de qualquer postura um pouco mais incisiva, de qualquer mulher, enfim, era ou ela é maluca, ou ela é louca, ou ela é histérica, ou ela tá medicada, ainda tinha esse tipo de recorte. De novo, eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência, que bom que essa pergunta fala bem da experiência mesmo, então estou no lugar certo. E são duas coisas que eu queria contar para vocês com mais destaque. Assim. Primeiro, essa coisa da violência institucional contra mulheres na universidade. Para mim, uma coisa que é muito marcante é essa questão, enfim, de assédio entre professores e alunas, entre servidores e servidoras. E isso é uma coisa muito comum, eu atendo várias mulheres, já atendi várias mulheres no meu escritório que sofreram assédio sexual, seja de supervisores de estágio, seja de orientadores, seja de professores. Enfim, parece que existe algum tipo de cultura de silêncio na nossa comunidade que
estimula esse tipo de situação, e a pessoa que está nessa situação nessa situação de poder em relação a essas alunas conta justamente com essa comunidade, com esse senso de silêncio que parece que todos pactuamos com, né? Então é muito difícil isso, mas a gente precisa muito falar sobre isso ainda, né? E, enfim, criar mecanismos aí para que isso seja desnaturalizado nesse meio que a gente vive dentro da universidade, né? Outra coisa que eu queria comentar, que acho que dialoga muito com o que a Meg falou, que é uma pessoa que eu atendi no meu escritório, que é um homem trans, se formou recentemente numa universidade. Ele se formou num curso de bacharelado e licenciatura, e ele retificou todos os documentos dele após aí a formatura dele. Então, quer dizer, o registro, o RG dele, CPF, todos os documentos estavam adequados ao prenome, ao gênero que ele se identifica. Mas o diploma lá, que foi emitido há alguns anos atrás, estava com um nome inadequado. Quando ele chega na universidade para pedir essa retificação, fala, veja, eu estou com meus documentos todos adequados, não tem como emitir outro diploma para mim. A universidade vira e fala que ele precisa fazer uma solicitação de segunda via, e para isso ele vai ter que pagar uma taxa de R$400. E isso foi dito com naturalidade, tranquilidade, enfim. Ele contou isso pra mim e falou, veja, mas como é que pode, vai me exigir uma taxa? O meu diploma não estava errado porque eu fiz alguma coisa. Eu não perdi meu diploma, ninguém roubou meu diploma. Meu diploma estava errado porque alguém violou meu direito lá atrás, escreveu um nome que eu não queria que escrevesse, era um nome que eu não usava, eu tinha nome social na época. Aí eu falei, não, tá errado, enfim. Mas assim, a naturalização disso é tão forte, tão comum, que para todas as pessoas que eu conto essa história, as pessoas ficam, mas o que custava para só ele pagar lá os R$400? Qual o problema? Por que não faz esse diploma? Eu falo, a pessoa não tem, primeiro, não tem condição de pagar R$400 na maioria das vezes, e segundo, a imposição de uma taxa como essa torna o processo, o exercício de um direito muito oneroso. Então, assim, o que é reconhecer esse direito se você cobra R$400 para que ele seja exercido? Não faz o menor sentido. E muito embora a universidade em questão tivesse aí normativas para nome social, tivesse toda, tem, né, enfim, toda uma política aí em tese de inclusão, enfim. Nesse caso específico foi um caso de sucesso, né, a gente conseguiu, através de um pedido formal, para que a universidade fizesse a emissão desses diplomas de forma gratuita. Mas assim, nem todo mundo tem esse acesso a uma assessoria especializada, pessoas que enxergam isso de uma forma, enfim, um litígio que vale a pena levar em frente, né? Então, essa dificuldade de acesso à informação, acesso a uma assessoria especializada é um obstáculo muito difícil de transpor e que indica o quanto a gente precisa caminhar ainda para, né, enfim, instituir mesmo essa cultura de combate a essas discriminações dentro das instituições, em especial dentro da universidade. Assim, esse caso, para mim, é um reflexo, uma ilustração muito clara muito evidente dessas violências institucionais. Assim. Obrigada. Bom, nossa terceira pergunta, então, cada uma de vocês possui uma trajetória de militância na nossa sociedade. Considerando isso, o que vocês acham que deveria ser feito para evitar ou minimizar a discriminação de gênero em nosso país? É uma baita pergunta, se nosso né? país primeiro mudar esse governo, né? Porque já seria uma grande coisa, né? Enfim, mas eu acho assim que a gente tem que ir resolvendo isso cotidianamente, porque eu acho que cada um de nós, cada uma de vocês, cada um de vocês tem um papel nesse processo todo, porque não adianta a gente vir para um evento desse e todo mundo ser parceiro e parceira, mas no nosso cotidiano não fazer nenhum tipo tomar nenhum tipo de atitude diante de um comentário homofóbico, transfóbico, machista, misógino, né? Porque é muito interessante assim, quando a gente tem esses espaços que tem uma participação masculina, cis, hétera, bastante visível, que é importante, mas no cotidiano, quando junta essa machaiada, eles não estão nem um pouco preocupados, né, com os discursos machistas, misóginos e transfóbicos que emergem dessas conversas, assim, sabe? Então a gente precisa realmente fazer do nosso dia a dia uma situação de enfrentamento, assim, sabe? E eu sempre falo assim para os meus alunos, para minhas alunas, que se eles me convidam para qualquer atividade, para qualquer rolê, e se antes da minha chegada eles precisarem preparar o terreno para ficar, olha, é assim, eles já estão reforçando essa transfobia que é enraizada. Porque se você tem essa postura, porque você está dizendo que eu não sou uma pessoa que deva circular
com a mesma condição, em pé de igualdade que qualquer outra pessoa. Então, são atitudes cotidianas que a gente precisa tomar, e como professora, como pesquisadora, como ativista, eu preciso fazer desse espaço que eu conquistei também um espaço que seja utilizado para dar espaço, ampliar o espaço para outras pessoas circularem aqui pela instituição. Eu não posso ignorar a minha origem, eu não posso ignorar o trajeto que eu percorri, que eu sempre falo, que para eu poder chegar aqui na universidade, esse caminho que eu percorri, ele foi pavimentado pelo sangue das travestis que foram assassinadas, das travestis que trabalham nas esquinas, das travestis que não conseguiram chegar na universidade. Então eu tenho uma dívida com elas, a gente precisa fazer esse tipo de problematização, né? E quando a gente discute, por exemplo, a semana passada, no dia 29, eu participei de uma outra mesa aqui, e uma pergunta que emergiu foi: por que tem duas meninas na mesa, duas pessoas na mesa que fazem um debate identitário e uma não? Eu falei, quem é que pode abrir mão de identidade? A identidade, ela está atrelada à raça, ela está atrelada à classe social. Eu, enquanto pessoa negra, eu não posso fazer eu não tenho esse privilégio, porque a identidade travesti ainda não foi consolidada. Como que eu vou me reconstituir a partir de outros lugares se eu ainda não sou gente, se eu não tenho direito sequer de usar o banheiro de uma forma segura, de uma forma tranquila? Então, todas essas questões eu preciso estar o tempo todo reforçando, porque eu sou doutora quando eu estou aqui, eu sou tratada como professora quando eu estou aqui, porque quando eu saio desse espaço, que eu coloco o pé na rua, eu estou sujeito a todo tipo de ação, de ação violenta. E lembrando que a nossa expectativa de vida é de 35 anos. Né? E por que as pessoas trans, muitas vezes, elas não se sentem seguras dentro da universidade? Por que uma esquina é mais confortável para uma travesti do que uma sala de aula? O que acontece nesses espaços que faz com que determinadas pessoas não se sintam parte desse lugar? Né? Então, assim, eu usei estratégias que funcionaram, mas são estratégias que funcionaram para mim. Eu não tenho uma receita para poder dizer, olha, é assim que vocês têm que fazer para poder se mover dentro desse lugar. Mas a minha ocupação é que ela precisa ser, né, o tempo todo reafirmada, né, o tempo todo as pessoas precisam, assim, e muitas vezes as pessoas respeitam o meu título de doutora, não respeitam a MEC. Né? Então, assim, geralmente o título ele chega antes, o título, quem está abrindo a porta é o meu título, não é uma abertura que se faz, que é feita para todas as outras travestis, né, que deveria ser nesse contexto. Então eu acho que é uma ação cotidiana, é uma ação diária, e não me deixar intimidar de forma nenhuma, sabe? Por conta desses ataques dessa página, né, aí o pessoal já começou, a semana que vem você vai estar exposta de novo. Eu falei, estou exposta toda hora, todo dia, sabe? Então, eu não tenho pele, eu tenho couro, né? Então, assim, isso não vai me segurar, não vai me fazer recuar, não nesse momento. E eu circulo por todos os espaços. Se eu entro numa loja, meu bem, as pessoas não me tratam bem, aí eu faço aquele barraco acadêmico, que eu posso. Né? Porque as pessoas tendem a achar que uma condição se sobrepõe à outra. Mas você é professora, você é doutora. Mas quando eu estou na rua, eu não sou nada disso. Quem está ali é a travesti, e se precisar reforçar esse estereótipo da perigosa, a gente faz isso, inclusive, para poder sobreviver. Sabe? Então, todo dia é um 7-1 em todos os lugares. Eu sigo linda. Bom, eu acredito assim, lógico, eu acredito nas políticas afirmativas, eu acho que elas são importantes, mas elas por si só não mudam, não transformam a realidade, né? Acho que o relato aqui da Meg é melhor do que qualquer relato, né? Mostra que não basta você ter uma política afirmativa, colocar as pessoas dentro da universidade, se você não transforma esse espaço num espaço de acolhimento a todas as pessoas, né? Ou seja, você não pode sair por aí excluindo, né, marginalizando as pessoas. E para isso eu acredito que precisa desses momentos de discussão, de debate, né? Esse assunto precisa ser tratado múltiplas vezes em todos os setores, em todos os cursos, né, por vários anos. Então acho que isso é muito importante, porque acho que isso é capaz de transformar. Eu como professora, eu acredito, né, eu acredito que a educação ela é transformadora. Eu acredito que essa educação deveria começar desde a escola, né? Eu acho que se a gente começa desde o ensino fundamental a trabalhar com as diferenças, com a diversidade,
a trabalhar, né, com alteridade, acredito que o mundo vai se transformando aos poucos. Eu acho que isso é cotidiano, é um trabalho de muitos anos, mas ele é necessário. Excluir a discussão de gênero das escolas, né, é mais um caminhão de areia para a gente conseguir superar ou pelo menos avançar nessa questão. Então acredito que desde as escolas, mas dentro da universidade também, esse debate ele não pode nunca morrer, ele tem que continuar, né, para que as pessoas não só entrem na universidade, porque a gente já tem essas políticas, elas podem ser ampliadas, mas principalmente para que, né, todos tenham o seu espaço, sejam acolhidos e sejam respeitados. É porque não adianta você, como eu disse, entrar na universidade e ser considerado aquele que recebeu o privilégio de um branco, né? Isso não muda nada. Assim como a Clara, como a Meg, eu acho que são fundamentais atitudes enfim, ligadas à educação, né, à discussão, a gente continuar falando sobre isso, as nossas, enfim, práticas cotidianas, né, cada um tem um papel aí, cada uma tem um papel fundamental e irrenunciável de contribuir para essas discriminações. O que eu hoje identifico como muito importante, atuando, né, especificamente com mulheres vítimas de violência, né, com LGBT vítimas de violência, o que eu identifico hoje como uma coisa que faz diferença na diminuição aí dos impactos dessa discriminação, como que eu consigo multiplicar essas minhas ações, né, um pouco disso que eu queria comentar com vocês, assim. Que é também uma forma que eu, né, como advogada, enfim, inserida numa iniciativa privada, né, eu tenho meu escritório, eu trabalho no órgão público, é uma forma que eu e, enfim, as mulheres que trabalham comigo encontramos de implicar nossa atuação coletiva, socialmente, né, então a gente encontrou algumas formas de fazer isso, vou compartilhar com vocês algumas, enfim, dessas indicações, assim. O que a gente vê que faz diferença, assim, pode parecer simples, mas um atendimento humanizado, um atendimento que acolha a pessoa que chega pra gente com um relato de sofrimento, com um relato de alguma violação, faz muita diferença. E como é que você faz um atendimento humanizado, acolhedor, se capacitando para isso, né? Então isso que é o mais difícil, por exemplo, de uma delegacia da mulher. Em tese, a delegacia da mulher tem que ter um atendimento humanizado, mas ninguém dá a capacitação, o Estado não fornece a capacitação para esses profissionais e fica muito precário todo esse atendimento, né? A atuação em rede, por exemplo, conhecer a rede de proteção de mulheres, de atendimento às mulheres, é uma coisa que faz muita diferença e na prática do dia a dia pode diminuir essa discriminação de gênero, né? A democratização do conhecimento, então produzir materiais, como a gente sempre tenta fazer isso no escritório, produzimos alguns materiais que estão disponíveis na internet, que tem justamente esse objetivo, né? Seja o que a gente produziu no início do ano sobre assédio nos espaços públicos, motivados aí pelo carnaval, né, que é um lugar onde acontecem muitos assédios, muitas violências contra a mulher e público LGBT. E na sequência produzimos também um material sobre a rede de atendimento à mulher em situação de violência, está tudo disponível na internet, então isso é uma forma de democratizar esse conhecimento, de emancipar essas pessoas, né, ainda que muito pequena, muito pontual, mas é uma forma, né, de, enfim, contribuir com isso. Enfim, ter uma linguagem acessível, buscar dialogar com públicos diferentes, né, fazer com que o nosso conhecimento, a nossa atuação chegue para públicos cada vez mais diversos, né, que é uma preocupação muito grande desde aí, enfim, esses tempos complicados que a gente tem vivido, essa necessidade de sair da nossa bolha, essa importância da gente conversar com pessoas, capacitar para isso, né? Então, embora a tarefa é muito difícil, é o que a gente precisa fazer, a gente precisa levar esse conhecimento para audiências diversas e conhecer essas audiências, né? Então, enxergar essas etapas mesmo, essas denúncias, esses processos, essas demandas, né? Incentivar que as mulheres tenham suporte, o LGBT tenham suporte para que denunciem, né? O que adianta a gente dizer que é importante combater a discriminação de gênero se a gente não fornece o suporte, o apoio para que essa mulher denuncie, para que essa pessoa busque ajuda, né? Então, ser essa rede, ser esse suporte é uma coisa que faz diferença e diminui essa discriminação no dia a dia, né? Não ser conivente com essas práticas naturalizadas de discriminação de gênero eu acho, o passo mais importante, mais fundamental. Enfim, enxergar isso nas nossas relações e levar isso a sério para tentar diminuir mesmo no dia a dia é o principal, assim, o que eu vejo, tenho visto que faz a maior diferença. Muito obrigada. Vamos então para a nossa última questão. Bom, é evidente que mulheres com diferentes histórias, né, diferentes marcadores sociais ingressaram na universidade nos últimos anos, graças a programas como as cotas, né?
mas diante desse atual cenário de desgoverno, o que vocês mais temem em relação à questão do gênero? Bom, primeiro que um monte de gente saiu do armário, né? Nesses últimos tempos, assim, sabe, os racistas saíram do armário, os transfóbicos saíram do armário, os LGBTfóbicos, os classistas, os capacitistas, inclusive alguns docentes. A gente está tendo um problema sério aqui nesse prédio, aqui num setor que não vou falar o nome. Um professor, ele tem uma ementa totalmente racista. Ele escolheu 3 segmentos para atacar na ementa dele no curso de letras, vou falar. E assim, ele escolheu o movimento LGBT, o movimento negro, o movimento feminista, e de uma forma escancarada as aulas dele é um ataque frontal, né? E usa esse poder, né, que a docência supostamente atribui a algumas pessoas. Nós somos tal dos PhDeuses, né, que eles são intocáveis, e muitos estudantes também se sentem mais donos do que nunca desse espaço, assim, sabe? Então, ano passado eu tive uma encrenca aqui também numa semana da pedagogia. Eu acredito muito nesses eventos que os estudantes promovem, e eu dividi a mesa com uma professora cis que trabalha com infância, e ela discute gênero na infância, assim, uma mulher maravilhosa. E eu falando das infâncias de pessoas LGBTs, com esse recorte de raça, quando abriu para debate, esse menino, ele não se dirigia a mim, ele se dirigia à professora branca, cis, hétero. Ele olhava para a mesa, mas não olhava para mim. Eu falei, Madame Satã, cai. Eu não sou obrigada, sabe? Então são essas violências, essas microviolências, sabe? Esses assintes, essas provocações. E as pessoas, elas fazem isso na expectativa de que a gente se cale, que a gente internalize esse tipo de imposição, né? Então o espaço acadêmico, que é o espaço que eu mais circulo, que eu mais transito, né, por enquanto a gente tem conseguido estabelecer alianças muito potentes, mas só essas alianças por si não dão conta das truculências que estão vindo de outros lugares, né? Uma fiscalização muito grande com relação àquilo que a gente está produzindo, com aquilo que a gente está falando na sala de aula, né? Eu faço acompanhamento de estágio, né? A disciplina que eu assumi nas licenciaturas, no setor de educação, é supervisão de estágio também. Eu tenho que ir para as escolas, as minhas alunas do noturno fazem estágio em ensino médio, em EJA, e cada vez que eu chego na escola é um acontecimento, né? Hoje eu vim andando, não vim de salto, mas eu faço questão de ir de salto, porque eu quero ser visto, eu quero que as pessoas saibam que tem uma travesti preta, empoderada, ocupando esse lugar. E assim, e tem situação que eu falo, para algumas pessoas eu me abaixo para cumprimentar, para a gente ficar no mesmo nível. Agora tem pessoas que tem que olhar para cima, sabe? Quer cumprimentar a travesti, meu amor? Você vai olhar para cima sim, porque é nesse lugar que eu estou, sabe? É dessa forma que você vai me tratar, porque em muitos momentos essas pessoas usam o poder que elas têm para destratar e desqualificar outras pessoas que estão nesse processo de formação. E quando uma estudante de ensino médio, de ensino fundamental, busca apoio numa ONG, busca apoio em algumas instituições, porque ela está sofrendo hostilidade, é meu papel, é o papel dessa instituição de acolher também, e a gente precisa estar o tempo todo enfrentando essa situação cotidianamente. Algumas pessoas foram apresentadas nesse governo a situação de desconforto, a situação de desvantagem, a situação, sabe, de desrespeito, enfim. Eu vivencio isso cotidianamente, eu sou PhD, né, nessa situação. Então, se quiser, né, colar com a gente, aprender como fazer esse enfrentamento, eu posso fazer tutorial, eu posso fazer curso de extensão, porque a gente tem já uma experiência longa nesse processo de enfrentamento. Então, acho que mais do que nunca é fazer alianças e não recuar. O dia 7 de setembro tem um chamamento, tem uma proposta que a União dos Estudantes fez. Vamos, sabe, se juntar, gente. Não dá pra gente fazer militância só dentro de casa, só sentado na frente do computador, na frente do celular. A gente tem que ir pra rua, sabe? Porque eu fico louca da vida quando a gente vai para as manifestações. Cadê os estudantes? Que são as pessoas que correm o risco de perder, sabe, muito mais do que a gente. Porque até agora ele diz que não vai mexer nos nossos salários, mas não sei até quando,
né? Porque tá bem preocupante essa situação e a gente precisa, sim, se articular e ir para o enfrentamento. E não é fazendo um enfrentamento por rede social que a gente vai conseguir resultado positivo, não. Bom, eu acho que depois da fala da Meg, assim, quando eu vi essa pergunta, eu também pensei, né, o que você mais teme? Eu não sou uma daquelas pessoas medrosas, não, também. Eu não costumo temer as coisas, assim, né? Acho que medo tem de barata, rã, essas coisas tem medo. Mas, né, medo mesmo, eu acho que eu nem tenho direito de ter medo, né? Como eu falei, no lugar que eu estou, eu tenho que ter coragem. Então, eu tenho coragem, né, para continuar protestando, para continuar denunciando, para continuar enfrentando a violência de gênero e ensinando. Eu acho que a minha grande arma é justamente essa, né? O ensino, acho que a da Meg também é ensinar, né? Então eu vou continuar ensinando, né, até quando eu puder, né? E de qualquer maneira eu vou estar lá, né? Eu vou estar com a minha presença, nem que seja de mulher histérica lá, sempre incomodando, né? Eu não vou ter medo. Eu acho que a gente vai passar por um momento difícil, né? Os mais vulneráveis têm realmente um momento bastante complicado para enfrentar, né? Mas o meu dever aqui é justamente estar ao lado e, né, seguir lutando. Eu não tenho esse direito de ter medo, né? Tenho que ter mesmo coragem. Vou enfrentar, vou continuar protestando, lutando do jeito que eu puder, né? Nem que seja com a minha presença incômoda. Eu vou fazer isso. Eu acredito no ser humano. Eu acho que, né, como professora, a gente acredita que, né, muitas vezes ele erra, mas em alguns momentos ele surpreende. Então acho que a gente vai conseguir superar esse momento difícil, né, e vai conseguir voltar a avançar nas pautas relativas a todos os direitos humanos, né? Eu acho que a gente tem um retrocesso geral aí. Então, medo acho que não é algo que eu possa sentir. Nem sei que eu posso complementar depois das falas, né, da Meg e da Clara, mas que concordo integralmente. Acho que não é o momento, apesar das ameaças serem tão profundas, né, o retrocesso é tão próximo, tão, né, incisivo nas nossas vidas, em especial a universidade pública, né? Eu formada pela Federal, vivo esse cotidiano. Para mim enfim, imagino que para todo mundo que está aqui dentro seja muito mais complexo viver justamente esse momento, né? Mas assim, estar aqui, poder conversar, poder ouvir, enfim, o que a fala da Meg é sempre muito revigorante, sempre muito incentivadora. Digo isso porque já ouvi falar várias vezes, toda vez saio com cada vez mais vigor, cada vez mais incentivo, né? Então, estar aqui e compartilhar esse espaço com essas pessoas que hoje são exemplos para mim, sempre foram, é o que mais de produtivo eu acho que eu posso fazer, muito mais do que ter medo, né? Já que essa resistência, esse embate é o único caminho possível, né? É irrenunciável hoje, assim, não tem como a gente desviar disso, assim. Então, para mim, estar aqui na companhia de pessoas que admiro, de um público tão engajado, de pessoas que parecem estar prestando tanta atenção que a gente está tentando trazer, é um alento, é um conforto e ao mesmo tempo é um incentivo, assim, é a forma de dizer que a gente está no caminho certo, o compromisso é esse mesmo e a gente tem que continuar. É isso. Obrigada, muito obrigada. Queria agradecer muito as falas das nossas três convidadas e acho que é um privilégio a gente poder, assim, não é um privilégio, é urgente que a gente escuta as questões de poder relativas a esse espaço e o que precisa ser feito desde aqui, antes de falar lá fora, né? Então acho que talvez uma grande contribuição desse papo foi essa, e eu gostaria, antes de abrir para o público, de deixar em aberto se nossas perguntas não contemplaram algo que vocês gostariam de dizer, por favor. Acho que é tranquilo, assim, acho que Eu acho que é vai, pessoal. Bom, então antes eu queria uma salva de palmas. A gente sabe que essa mesa está longe de representar a diversidade das mulheres, então eu vejo várias mulheres na plateia, então por favor ocupem seus lugares de fala e perguntem e comentem à vontade. Vamos lá, André. Vamos, gente, eu sei que a gente é maravilhosa, que a gente não deixa dúvida, não deixa a ponta solta, mas
Primeiramente, obrigada por vocês participarem disso, é muito bom. E eu não queria perguntar nada, mas assim, eu queria fazer um repasse importante. Não tem ninguém de medicina aqui, né? Não, pode falar mal. Tá, porque assim, eu sou do society, pelo amor de Deus. Mas aí eu fui no dia da visibilidade lésbica, fui num evento ali na Pequeno Príncipe, e eles estavam falando justamente sobre como incomodar e, tipo, deixar mais presente essa igualdade de gênero dentro dos cursos, sabe, etc. Principalmente da medicina, que tem esse atendimento tão precário, principalmente as pessoas trans, etc. E eles estavam falando, a Pequeno Príncipe parece que agora é nova, assim, esse curso, e como eles são um pouco mais abertos, mas ainda assim os professores, sabe, tentam se fechar, e daí eles têm alguns treinamentos com pessoas trans, acho que tem, sabe, eles têm módulos, assim, menores, mas aí eles reiteram como você tem que ir lá, você tem que perguntar. É desse jeito, beleza, as pessoas, mas vai lá e pergunta. E para as pessoas trans? Isso acontece com as pessoas trans, sabe? E com as pessoas negras? E com as pessoas periféricas, etc, sabe? E também no evento da Marielle Franco, que teve, sabe? O Major que veio aqui falar um pouco, ele falou que ele está fazendo um treinamento com os policiais, de até alguns que estão fazendo pós-graduação em gênero, e fazendo... Sim, chegou. Passada. Tá no evento do Facebook deles lá, o nome dele, ele tem vários projetos de como capacitar, sabe? O distrito dele lá no Rio de Janeiro, sabe? Com essas propostas também interessantes para vocês olharem lá, sabe? Então, porque uma das nossas demandas do movimento trans também é com essa abordagem policial, né, que é uma das situações mais complicadas que a gente tem. Mesmo quando as meninas já fizeram a retificação do prenome, elas estão expostas a uma abordagem feita por homens, né? Tem o caso da Grazi, uma menina aqui em Curitiba, ela estava indo para a casa dela, ela foi abordada por um casal de guardas municipais, e a policial pegou e falou pro cara, não, é homem, você pode revistar, né? E assim, ela sendo acusada, inclusive, de estar usando uma carteira de identidade que não era dela, que ela tinha falsificado e tudo mais, né? Aí a Defensoria Pública tinha assumido a denúncia, não sei em que pé que está o caso dela, mas são situações muito cotidianas, assim, e uma dificuldade muitas vezes que a gente tem de acessar esse espaço, né? Também com essa questão de raça, né? Porque a população negra é a mais visada também nas abordagens policiais. A gente precisa chegar até esses espaços que ainda são extremamente reticentes a esse tipo de debate, né? E quando as meninas são vítimas de alguma violência, as que estão trabalhando na rua principalmente, e nós também que estamos em outros espaços, para a gente se encorajar para fazer uma denúncia é muito complicado, né? Porque quando eu fui fazer a minha denúncia na delegacia de crimes virtuais, né, a Mariana, a Valéria acompanharam, né, se ofereceram, inclusive colocaram o escritório dela à disposição, né? Foi bem intenso porque um dos escrivães que estava presente, ele veio lá, dar de dedo, dizendo que quem teria que fazer a redação da denúncia era a escrivã e não a partir da minha narrativa. Eu falei, se eu estou sendo a vítima, como é que ela vai adivinhar? Ela tem o quê? Uma bola de cristal? Agora vai, sabe, ela por telepatia? Sabe? Então são situações o tempo todo, e aí, de novo, a gente tem que ficar dando carteirada, eu vou começar a colocar uma corrente, né, no meu diploma de doutora, né, e sair com ele pendurado no pescoço, porque é só assim que as pessoas minimamente me ouvem quando a gente tem esse tipo de situação. Mas a polícia militar, a guarda municipal ainda, e o curso de medicina também, né? Porque aqui na UFPR a gente não tem disciplinas discutindo gênero e diversidade sexual, porque tinha um coletivo, né, que a Jéssica Longo coordenava, não sei como é que está agora, porque ela já se formou, e era esse coletivo que estava dando conta desse debate, inclusive no atendimento e acolhimento das pessoas trans. Quem mais, por favor? Gente, que povo tímido.
Sim. Muito obrigada a todas as convidadas, muito bom escutar vocês, muito bom discutir essas pautas. E eu queria falar sobre a pós-graduação, na verdade, né? Porque, assim, eu entrei o ano passado na antropologia e a gente vê, tipo, muitas pessoas sofrendo com os orientadores, com os professores do departamento, vários tipos de, né, vários tipos de exclusões, né? Assédio, não só sexual, mas assédio no sentido... Assédio moral. Exatamente. E a gente tem muita dificuldade, na verdade, de discutir isso. A gente às vezes conversa e tem pessoas que dizem: não, mas você vai acostumar com esse jeito do professor, ele é assim, ou tal professor é assim, sabe? E eu vejo que não tem espaço dentro do nosso departamento, imagino que toda a universidade. E estamos discutindo sobre isso, né? Quais são as possibilidades, né? Como fazer essa pressão, porque não existe um modo de que tem que orientar uma pessoa, tipo, tem professor que não aceita determinada bibliografia porque não gosta de determinados autores e aquela pessoa quer usar, né? Até aí houve um caso na Unicamp, também na filosofia, não sei se vocês ficaram sabendo sobre isso, um menino queria utilizar filosofia negra e expulsaram ele do programa. Então, bem interseccional assim, e eu acho que é uma questão, porque a gente não consegue discutir, e eu sei que a UFRJ tem um coletivo importante que está discutindo junto com os professores, através dos alunos para os professores, pensando nessa violência institucional. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu tive, até a Mariana participou desse caso, porque eu passei para ela, eu tive quando eu era coordenadora da pós-graduação lá, eu tive um caso de assédio mesmo, assim, o professor começou enfim, ele fez coisas absurdas, assim, até ir ao banco para saber no que ela estava gastando a bolsa dela. E daí o gerente ligou para ela e disse: você não pode fazer isso. Enfim, coisas bem absurdas. E aí, assim, eu disse a ela que eu estava disposta a ajudar, porque nessas horas eu sou daquelas que vamos lá, vamos enfrentar tudo. O que eu consegui que ela aceitasse era trocar de orientador, daí eu consegui fazer essa troca, né, inclusive, né, formalizei tudo. Porém, ela ficou com muito medo de denunciar, e eu não posso, né, denunciar para ela, porque aí tem uma série de implicações, eu não posso fazer isso. E eu incentivando, eu fiz de tudo para que ela denunciasse, ela não quis denunciar. Enfim, o professor acabou tentando judicializar a questão, ele não conseguiu, mas quando ele ameaçou judicializar e dizer que ela não tinha cumprido as obrigações da bolsa, aquelas coisas todas, já veio o time de professores para impedir que ela continuasse no programa. Então forçaram ela a sair do programa, a defender antes, a ir embora. Eu passei para a Mariana o caso, né, inclusive o oficial de justiça, para intimá-la dessa judicialização. Ele ficou assistindo a banca dela, né? E eu tentei por todas as formas, ele entrou com um processo administrativo aqui, e daí veio para eu responder, porque eu era coordenadora na época, sobre a bolsa dela. Porque ele acusava ela de uma série de infrações. Aí eu respondi tudo e no final perguntei: só não entendo o interesse desse professor por essa bolsa. Tantas no programa e ele nunca se interessou no que as pessoas fazem. Coloquei no final do parecer, até agora não soube resposta. Mas assim, me pareceu coisa absurda, mas ela ficou com muito medo. E um medo fundado, porque na hora que ele começa a fazer tudo isso, a própria pessoa que orientou essa moça, a própria pessoa que orientou ela, a professora, diz para ela: ou você defende ou você defende. Se você continuar, eu não vou deixar ele fazer o que ele quiser, você vai ser desligado da bolsa. Vai ter que devolver. Ela era uma estrangeira, sozinha, no Brasil, imagina o que deu isso. Então, essa é uma situação. Eu fui credenciado no programa agora, recentemente. Foi assim, eu fui empossado no dia 17 de maio de manhã. Dia 17 era o último prazo para credenciamento no programa de mestrado e doutorado em educação. À tarde estava bonita lá, levando papelada, tipo assim, acabou de chegar e já quer orientar mestrado e doutorado. E como eu tinha produção para isso, assim eu consegui, né, e herdei já um orientando de mestrado, porque ele também teve problemas com o orientador dele, né, e agora oficialmente ele é meu orientando também, justamente por conta desse conflito de base teórica que ele queria utilizar, né, e aí fica uma questão assimétrica, porque
O papel do orientador, da orientadora, é justamente de orientar, de dizer, olha, essa bibliografia ela não conversa com a tua pesquisa, mas isso não tem que ser uma imposição. Se ele conseguir fazer essa conversa, esse debate, parabéns, isso é legal porque ele está conseguindo romper uma estrutura que até então é colocada como algo novo, algo inviável de ser feito. Quando eu fui fazer a minha entrevista para o doutorado, eu não esqueço nunca da entrevista, e eu fui com essa proposta de pesquisar gênero e raça de forma interseccional. E uma professora pegou e falou para mim assim, ou você desce desse palanque ou você desce desse, já desqualificando a minha pesquisa como se ela não fosse uma pesquisa acadêmica e sim uma militância. E eu falei para ela que eu não ia descer de palanque nenhum, porque eu não estava aqui para fazer ativismo, não estava aqui para fazer militância, e sim para fazer uma pesquisa acadêmica, né? E foi muito tenso, assim, porque eu não conhecia o conceito interseccional, eu não tinha uma base teórica consistente para fazer esse enfrentamento, e eu usei a minha própria trajetória como pessoa negra, como pessoa LGBT, para justificar que eu não poderia abrir mão de um desses marcadores que me constituem como pessoa para fazer esse debate, sabe? E só que assim, eu entrei no doutorado, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu não tive problema com o meu orientador de mestrado, nem com a minha orientadora de doutorado. Mas eu tive problemas, principalmente no doutorado, com algumas disciplinas, inclusive com a disciplina obrigatória, que se eu sou reprovada, eu perco, né, o doutorado. E uma das professoras que eu tive problema foi essa do Foucault, que esmurrava a mesa, que esmurrou a mesa também com o conceito de escravizado. E um dia ela me, assim, quando eu fui apresentar parte da minha pesquisa em que pé que estava, que era o seminário de tese, e ela simplesmente, e eu afirmava categoricamente, que eu sou da educação, que a escola é um espaço, né, como eu trabalhei com bicha preta, eu trabalhei com homofobia e racismo, eu trabalhei com dois dispositivos de poder, o dispositivo de racialidade e o dispositivo de sexualidade. E eu afirmava categoricamente que é um espaço racista e homofóbico. E aí depois que eu fiz toda a minha apresentação e tudo mais, ela pegou e assim, olhou, assim, ela faz um gestual todo, sabe, parece que ela ensaia para poder fazer esse tipo de avaliação. E ela falou para mim assim, se a escola é racista e homofóbica, como você afirma na sua pesquisa, como é que você justifica a sua presença aqui no doutorado? Ah, eu falei, meu pai, aí ele sai para dar 2 voltas no quarteirão, para ali no beck, toma uma cerveja, depois volta para responder pra gente não ser grossa, pra gente não ser... E aí a gente é sempre a violenta, a agressiva, a pessoa que não consegue fazer um debate, né, tranquilo. E eu perguntei para ela, sabe, eu falei, professora, a senhora, eu sei que ela dá aula aqui há 51 anos, né, mas foi bem fina. Eu falei, professora, nesse tempo que a senhora está dando aula aqui, para quantas pessoas iguais a mim a senhora deu aula? Né, na graduação, no mestrado, no doutorado. Aí ela ficou assim, sabe? Eu falei, no doutorado tenho certeza que a senhora não teve nenhuma aluna como eu, porque eu sou a primeira pessoa trans, a primeira travesti negra que está nesse lugar, sabe? As pessoas, elas não se incomodam em fazer esse tipo de adotar esse tipo de postura, porque elas têm que reforçar esse lugar de poder. E infelizmente ainda, a PRAE, né, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, ela não desenvolveu uma política ainda de acolhimento desse tipo de denúncia, né? Então, quando a gente discute esse adoecimento dos estudantes, a gente também está falando desses assédios que acontecem cotidianamente, de professores e professoras que desqualificam a produção do aluno, seja na graduação, seja na pós-graduação, e a gente precisa fazer, a gente não pode deixar para amanhã esse tipo de debate, porque a coisa ela é muito séria, ela é muito grave. Né, assim, eu conheço sei de alguns casos de pessoas que estão adoecidas no mestrado, pessoas que pediram prorrogação de prazo para poder terminar o mestrado, né, algumas pessoas que tinham bolsa, tiveram que abrir mão da bolsa para poder protelar essa defesa, e o que fica muito visível no diagnóstico que é feito, que o problema está concentrado naquele estudante, naquela situação, e não é isso. A gente precisa fazer um mapeamento, a gente precisa fazer uma intervenção nas práticas docentes. Lidar com vaidades, a gente vai lidar com pessoas que são muito complicadas da gente fazer esse tipo de abordagem. Mas não é porque é difícil que a gente vai deixar de fazer, né? Então, assim, hoje eu começo a responder pelo NEAB. Eu estou dentro da CIPAD, né? E algumas denúncias que começam a chegar, elas não chegam via... o setor, a superintendência, elas chegam diretamente
no meu Facebook, no meu WhatsApp, porque é uma forma de sentir o terreno, como é que essa questão vai ser tratada primeiramente por mim. Se eu acolho esse estudante, se eu acolho essa estudante, eles se sentem confortáveis para vir pessoalmente, para expor o problema, e depois eu não deixo de ir junto com eles e com elas dentro da CIPAD, independentemente do teor, né, da ajuda ou da denúncia que está sendo feita, porque elas precisam se sentir acolhidas. Porque assim, não estou querendo fazer pré-julgamento de professores e professoras, não é isso. Mas nesse momento é fundamental esse acolhimento, sabe? É fundamental que esse estudante se sinta acolhido, para depois a gente ver o que vai ser feito, sabe? Como que a gente vai encaminhar essas denúncias mesmo, esse pedido de socorro que está sendo feito ali. E é complicado, porque o departamento ele precisa ouvir os estudantes, né? Porque senão a coisa não vai, né? Eu só queria complementar, como que é seu nome? Então, a Mary comentou sobre a CIPAD, né, que é essa superintendência de políticas afirmativas e diversidade, ou alguma coisa assim, que é um órgão aqui dentro da universidade que se propõe a recolher essas denúncias e encaminhá-las adequadamente. Inclusive, a psicóloga do núcleo de atendimento estava por aqui, eu acabei de ver ela saindo. Mas eu faço parte hoje de um grupo ali no Direito, na Federal, que é uma clínica de direitos humanos, que tem um projeto específico que é um observatório de gênero. Então, é um grupo de estudantes que tem por objetivo estudar e propor fluxos de atendimento dos casos que são atendidos por essa unidade de denúncia específica da CIPAD. Então, é um grupo que tem por objetivo justamente fazer isso que você trouxe. Receber essas reivindicações, essas reclamações e tentar estruturar fluxos de atendimento, normativas, enfim. Então, se você quiser conversar depois, eu faço parte desse grupo e a gente está justamente trabalhando nisso. A gente sabe que, enfim, a criação dessas coisas todas burocráticas, enfim, pode acabar só sendo criadas e não ter nenhum tipo de implementação. Mas eu acredito muito na provocação institucional desses temas, até porque a gente, justo como eu falei na minha fala, eu acho, enfim, que a gente tem um pacto de silêncio sobre essas coisas, assim, que a gente precisa romper, sabe? E a gente só rompe com esse pacto, dando suporte, dando atendimento acolhedor, humanizado para as pessoas que se dispõem a ter a coragem de denunciar. Então, sem isso, a gente vai continuar perpetuando esse silêncio e essas diferenças de poder, né? Então, esse grupo tem tentado fazer isso com as limitações institucionais, burocráticas aí que se impõem, né? Mas se você quiser depois conversar sobre especificamente as dificuldades do programa de antropologia ou de outros, eu fico à sua disposição. Muito obrigada. Alguém mais? Sim, por favor. Agradecer pelas falas tão esclarecedoras e muito importantes, eu acho, para a gente, nesse momento, a gente continuar fomentando, né, esse tipo de debate. E, assim, minha questão vem bem na questão que a Meg comentou sobre a interseccionalidade, né, e até teve um momento que você falou assim que ou você desce, alguém falou para você que você tem que descer de um dos falantes, que ou você fala de gênero, ou você fala de raça, mas você não fala dos dois ao mesmo tempo, né? E aí, nesse sentido, assim, que eu queria entender um pouco quais estratégias, assim, eu acho que acadêmicas, né? Eu sei que os movimentos sociais também, a militância tem provocado, acho que até mais esse debate, né? E quais estratégias para que tenha uma conversa realmente entre essas condições, né? A raça, gênero, sexualidade. Talvez até um pouco pela minha trajetória, eu tenho conhecido muitas pessoas, assim, tem uma área abjeta também de outras questões que elas nunca emergem, né? E a gente não tem conversado sobre elas. Por exemplo, assim, questões ligadas à classe, questões ligadas à deficiência, elas praticamente nunca são interseccionadas, às vezes nem lembradas, né? Então, mais nesse sentido, quais estratégias que vocês veem, assim, academicamente para estabelecer esses diálogos, abrir também essas outras pautas invisibilizadas, assim, que são abjetas, e eu acho que são muito violentas também, né? Para uma travesti negra, lésbica ou com uma deficiência, às vezes tem dificuldades, situações que a maioria das pessoas nem imaginam que essa pessoa, às vezes não imaginam que ela exista. Exatamente.
né? É um apagamento, né? Porque eu vejo assim, uma das conversas que a gente tem feito, inclusive dentro do movimento social de travestis e transexuais, é essa questão de uma imposição da construção de um corpo. Você precisa também se ajustar a um padrão, assim, sabe? E aí que emergem outras formas de violência. O uso de silicone industrial, o uso de hormônio, sabe? Sem acompanhamento clínico adequado e assim por diante. E a questão interseccional, ela para mim é um conceito e hoje também é uma metodologia, né, que ela é muito potente nesse sentido, para a gente conseguir dar visibilidade para essas questões que estão sendo negligenciadas. Né? O Raul, que é um menino negro, gay, ele é intérprete aqui na UFPR, e ele fez uma dissertação sobre surdos gays, né, que também é uma demanda que estava sendo deixada de lado. E a gente está organizando o COPEN Nacional, que é o Congresso de Pesquisadores Negros, que vai acontecer aqui na Universidade Federal no ano que vem, 2020. E o tema vai ser... ai meu Deus do céu, deixa eu lembrar como que é o tema. Novas escrevivências, interseccionalidades e engenhosidades. Porque a gente quer trazer essa multiplicidade de sujeitos e sujeitas, porque a minha primeira encrenca, assim, quando a gente foi para a primeira reunião para discutir o COPEN Nacional aqui na UFPR, o pessoal da ABPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, que detém, né, os direitos sobre o COPEN, exibiu um filme institucional do último evento, que foi em Uberlândia, com várias pesquisadores negros falando a respeito do COPEN e da ABPN. Todas pessoas cis, heterossexuais. Não tinha uma pessoa negra LGBT. Eu fiquei putíssima da vida, né? E uma das minhas questões, quando a gente começou o debate, eu falei que no próximo vídeo institucional da BPN, que a gente tenha pessoas pretas LGBTs, né? Porque a minha negritude, ela não pode ser minorizada por conta da minha identidade de gênero travesti. E muitas vezes é isso que acontece, sabe? Tem situações que o movimento negro não me convoca porque eu não sou uma pessoa cis hétera, né? E se eu sei do rolê, meu amor, se eu posso ir, eu vou, né? Porque eu sempre falo, eu vou onde menos me querem, né? Porque é o meu papel de desestabilizar também essas estruturas que estão colocadas ali de uma forma muito naturalizada. Então o COPEN, ele adotou esse debate, né? Aqui no setor de educação a gente tem uma professora surda, né? A Dayana, e ela está orientando uma pesquisa de uma menina da graduação da Letras Libras, que ela está discutindo essa performatividade do intérprete gay que trabalha com Libras. E ela está fazendo um debate no campo da cultura e não no campo da biologia, porque ela entendeu, e ela é uma menina cis, hétero, tanto a orientadora quanto a orientando, e elas perceberam que não é uma questão relacionada à homossexualidade como um todo, é relacionada a algumas pessoas que lidam com a sua homossexualidade de uma forma mais empoderada, né? E elas estão fazendo um debate bem potente, porque esses meninos gays que são mais resolvidos, eles têm uma prática quanto intérprete muito mais potente, porque eles não se incomodam em fazer determinados gestuais para poder fazer uma narrativa em Libras muito mais acessível, muito mais fácil de ser compreendida. E isso é muito legal. E no Novembro Negro agora, que a gente está organizando, convidar todo mundo, né? Porque se tudo der certo, a gente vai ter que falar com Carol Conká na abertura do evento, né? E a gente é dessas, né? Que a gente não tem preguiça. E a gente está convocando toda a comunidade da UFPR para participar desse processo de construção. E essas questões, elas estão aparecendo, porque a gente, assim, a minha presença, se a minha presença fosse uma presença acadêmica, meramente acadêmica, as pessoas não se incomodariam com essas invisibilizações. Mas como elas sabem que se essas questões não aparecerem, eu vou reclamar, eu vou questionar, eu estou aprendendo a ser elegante, estou aprendendo a ser fina, né, que é um exercício, né, porque a minha elegância, ela tem um limite, né, porque se até esse limite eu não sou ouvida, eu sou desmoralizada, aí a gente vai pra Gillette, né? A gente roda o elástico, a Gillette na ponta. Mas assim, é fundamental, né, que as sujeitas e sujeitos estejam nesses lugares, sabe? Porque assim, eu fiz uma fala aqui no pré-pós, não sei quantos de vocês já estão na pós-graduação,
mas a CIPAD também tem esse cursinho preparatório para o ingresso no mestrado e doutorado. Não é só para ingressar no mestrado e doutorado em educação, mas é um processo que vai potencializar, né, a construção de projetos de pesquisa. As pessoas que estão no pré-pós, elas passam inclusive por uma simulação de uma banca de entrevista, e a banca não vai aliviar o candidato, porque a pessoa precisa enfrentar uma situação real do que é uma banca de mestrado e doutorado, né? E convidar vocês também para se aproximar dos projetos da CIPAD, porque a gente precisa, como a Mariana bem coloca, a gente precisa ouvir todo mundo, a gente vai construindo políticas a partir dessas demandas que vão surgindo, né? Agora, com essa questão do adoecimento dos estudantes negros e negras, a gente precisa formar uma força-tarefa, porque só a Casa 3, que tem o acompanhamento psicológico e psiquiátrico, não dá conta. E uma das nossas possibilidades é formar grupos, rodas de conversa, com várias pessoas que estão já se voluntariando para fazer essas intermediações, para que a gente consiga acolher as pessoas. Todas as pessoas que se sentirem, de alguma maneira, assim, constrangidas ou com alguma dificuldade, com algum problema nos seus cursos, procurem a CIPAD, né? Porque se a CIPAD ela vai se movendo à medida que as demandas vão surgindo, e podem ter certeza que vocês serão muito bem tratados e tratadas. A gente não expõe alunos e alunas a partir dessas denúncias que são feitas. Isso é um cuidado que a gente está tendo, porque as pessoas que estão dentro da CIPAD, na sua ampla maioria, já passaram por alguma situação de constrangimento, seja na graduação, seja na pós-graduação. Gente, eu falo bastante, viu? Mais alguém? Nossas convidadas? Eu vi. Eu fiquei inspirado. Na verdade não são muitas perguntas, mas muitas coisas assim. Na verdade queria começar agradecendo assim muito assim pra gente que foi da comissão. É um prazer enorme ter essa mesa, na verdade, pra gente está sendo uma grande conquista ver vocês aí, ter essa fala no programa, onde a gente tem um programa de antropologia e enfim, a gente não tem precisamente uma cadeira onde de gênero, assim. A gente tem a Juliana, que agora, né, tipo, também dá um pouco de disciplina, né, mais ou menos. Mas, bom, estamos no caminho, né, enfim. E, bom, duas questões. A primeira delas é a necessidade de ter essa mesa se dá quando a gente se depara em antropologia clássica numa bibliografia onde existem mulheres e a gente não vê elas aparecendo, né. É o primeiro estranhamento da gente. Bom, e aí? Estamos aqui já olhando para todas essas questões e tem várias mulheres na antropologia clássica também, mas elas não entram na nossa bibliografia, né? Já começa por aí. E outra coisa que é desvinculada a essa outra questão, né? Esse é o primeiro ponto que vocês puderem falar sobre, né? Porque existe uma superprodução hoje, né? E existe uma dificuldade, e eu não vejo que essa dificuldade está só nos professores homens em aderir à bibliografia que tenha mulheres, que tenha negros, uma bibliografia que seja marginal e que dialogue, que cause um contraponto, sabe? Existe essa dificuldade ainda dentro da universidade, né? Século XXI ainda temos isso. E uma outra questão, na verdade, é muito mais direcionada para a sua fala, Meg, assim, lembrando muito de uma fala de uma mesa que eu participei também com a Indianara ano passado, e muito atrelado ao meu processo de pesquisa, que tem a ver, na verdade, com essa disputa e esse conflito que se dá dentro dos próprios movimentos sociais, né? Bom, ora você aciona uma identidade, ora você pode participar de um determinado grupo, ora você não pode. Como lidar, né? Tipo, porque assim, deveria, bom, você acaba reproduzindo um espaço que deveria ser de acolhimento também, novamente, de certas opressões. Então eu acho que mais direcionado para você. Bom, é isso. Bom, essa questão da base teórica, isso é uma encrenca, né? Quando eu estava construindo o conceito interseccional, porque o conceito de interseccionalidade ele é desenvolvido nos Estados Unidos por uma jurista, né, pela Kimberly Crenshaw, que ela recebe várias denúncias de mulheres negras que não estavam sendo contratadas por uma empresa
por várias empresas, mas especificamente por uma empresa enorme, né? E a Kimberly, ela vai fazer um mapeamento dessa empresa e ela percebe que existem muitas mulheres brancas contratadas, inclusive em cargo de chefia, e homens negros também trabalhando na mesma empresa, inclusive em cargo de chefia, mas não tinha nenhuma funcionária mulher, não tinha nenhuma mulher negra como funcionária. E ela argumentou que se tratava assim de uma sobreposição de discriminação, racismo e machismo de forma interseccional. E esse conceito ele começou a ser utilizado em várias áreas, né, da pesquisa acadêmica, né, na educação, só que eu não tinha tido acesso a nenhuma pesquisa que discutisse bicha preta na docência, assim, sabe? Professores gays, negros, assim, sabe? E eu precisava fazer esse percurso para poder chegar nesse conceito interseccional com essa possibilidade de utilização para minha pesquisa. E para eu poder fazer esse percurso histórico, eu tive que trazer as mulheres negras como sujeitas, aquelas que estão falando, estão dialogando. E foi bem complicado, assim, a minha orientadora ela ficou um pouco incomodada, porque ela é uma mulher branca, feminista, e ela ficou muito incomodada quando eu questionei a primeira onda do feminismo, que a primeira onda do feminismo é a primeira onda do feminismo branco, né? Porque antes disso as mulheres negras já estavam organizadas, lutando contra o regime escravagista. Em 1832, a primeira associação de mulheres foi criada nos Estados Unidos por mulheres negras, e depois uma sequência de outras instituições fundadas por mulheres, enfim. E é uma questão, né? E eu falei, como que eu vou continuar a dar conta desse debate, né, trazendo essas mulheres pretas, sem criar uma situação desconfortável também, assim, que eu sou muito grata à minha orientadora, sou muito, sabe, porque ela também se moveu, por mais que ela tivesse ficado incomodada, ela também se percebeu, né, na necessidade de ampliar, né, essa base conceitual que ela trabalhava e colocar essas pesquisadoras negras também como referência para o trabalho dela. E aí eu trouxe duas mulheres brancas para conversar, a Ina Kenner, que ela é alemã, e a Ruth Frankenberg, que é dos Estados Unidos. E a Ina Kenner, ela vai defender o conceito interseccional de uma forma muito efetiva, e ela vai falar de feminismos negros. E aí que ela vai chamar a atenção para essas disputas. As mulheres negras cis héteras, elas estão ignorando a existência das mulheres negras lésbicas. As mulheres trans e travestis não existem nesse debate. Então é aí que a gente vai criando esse tipo de costura para que a gente não elimine o conflito, porque para mim o conflito ele é potente dependendo da maneira que a gente lide com ele, né? E uma teoria que apareceu, só que eu não consegui dar conta dela na tese, é a teoria selvagem do Jack Halberstam, que é um homem trans dos Estados Unidos, que ele vai defender a possibilidade de um debate entre autoras e autores canônicos e canônicas com autoras e autores que emergem, por exemplo, dos movimentos sociais, né? E que ele não vai hierarquizar essas existências. E uma autora que eu estou trabalhando com ela é a Dana Haraway, que ela trabalha com conhecimento situado, que ela é fenomenal, né? Quando ela vai dizer que a gente precisa esmerilhar os nossos olhos para a gente poder identificar aquilo que a gente está buscando, e isso é fundamental, né? Porque a academia, ela tem muito disso, né? De querer uma justificativa teórica, acadêmica, para justificar aquilo que a gente está falando, né? E eu sempre falo, se precisava alguém para questionar algumas coisas, precisava de uma doutora, de uma professora, agora tem, sabe? Tem uma travesti preteira, encrenqueira, eu faço isso, e assim, inclusive dentro do movimento negro, porque uma coisa que eu falo muito é quando a gente discute a ancestralidade negra, né? Cadê a ancestralidade negra LGBT? Cadê a ancestralidade negra travesti, trans? E eu fiquei muito louca, assim, eu fico muito brava, né? Porque aí quando a gente vai fazer esse levantamento, a gente se depara lá em 1591 com a Chicamani Congo, uma travesti negra sendo presa, sendo denunciada aos tribunais de Santo Ofício porque ela saía às ruas com roupas femininas, sabe? E a Joane aqui também no Brasil na mesma época, a Vitória em Portugal e várias tantas outras. E agora eu estou lendo a respeito da Mary Jones, que ela é chamada de o Homem Monstro, que é uma trans nos Estados Unidos, que foi presa em 1872, e a Frances Thompson, se eu não me engano,
que lutou, né, junto com uma comunidade negra que eles chamam de motim, né, que são conceitos que eu não gosto. Motim, rebelião, revolta, são termos que a gente precisa problematizar, né, porque a gente está falando de política de resistência. E a Frances Thompson, ela vai presa, né, embora ela estivesse inserida nessas comunidades negras, da mesma forma que essas pessoas negras trans também estavam inseridas aqui no Brasil. Né? E por que esses estudos das relações étnico-raciais ignoram essas resistências? Como que existe uma normatização dessas bases teóricas que vão eliminando essas pessoas desse lugar? Então é preciso que a gente esteja atentas e atentos o tempo todo para a gente fazer esse debate de uma forma consistente, porque se a gente tiver um fiozinho solto, o pessoal procura a gente, sabe? Isso é muito evidente nas conversas que a gente faz. E essas disputas identitárias, elas são bem complicadas, né? E hoje, mais do que nunca, a academia, ela decidiu que vai usar o conceito de transgênero de uma forma genérica, como se travesti e transexual fosse a mesma coisa, como se drag queen também fosse identidade de gênero, como se crossdresser também fosse identidade, vai colocando tudo no mesmo pacote e não é nada disso, sabe? São questões muito pontuais que a gente precisa manter, e eu tenho me posicionado de uma forma muito incisiva com relação a esse tipo de imposição, porque são armadilhas que a academia vai criando pra gente, né? E quando a gente vai, mas a gente não precisa pontuar de uma forma muito marcada essas questões identitárias, porque isso localiza num espaço muito demarcado. E aí eu chamo a atenção para a questão da democracia racial. Quando a população negra foi convencida de que discutir raça não era importante, que somos todos iguais, o racismo foi se estruturando e a população negra foi ficando cada vez mais de fora. E é uma armadilha, na minha interpretação, para as pessoas trans principalmente, nesse contexto. À medida que a gente consegue acessar o espaço acadêmico, que a gente consegue ter voz, inclusive reivindicando políticas afirmativas de forma específica, aí vem pessoas dizendo que isso não é relevante, que a gente não precisa demarcar a identidade, porque isso vai nos colocando em caixinhas. E não é bem isso que que eu estou entendendo, assim, sabe? E eu concordo com a Indianara, né, porque a Indianari, e ela, assim, ela tem feito um debate, inclusive ela foi para cima da Judith Butler lá no Desfazendo Gênero, assim, ela é muito potente, né? Não sei se vocês conhecem também a Monique Prada, que é a presidenta da CUTS, né, a Central Única de Trabalhadores Sexuais, que a gente também precisa chamar as putas para discutir feminismo, porque não dá mais para a gente ficar achando que a prostituição ela só opera de uma forma, né, que tem uma distinção entre prostituição e exploração sexual, que são categorias diferentes, que a gente precisa fazer esse debate, né? Mas eu concordo, assim, com você, que a gente precisa estar atentas para essas disputas, porque muitas vezes essas disputas elas vão silenciando pessoas dentro do mesmo rolê, dentro do mesmo lugar, assim, sabe? E isso é problemático mesmo, assim, sabe? Mas eu tento ser o mais flexível possível, mas eu não abro mão da minha identidade travesti. Porque eu sempre falo, quando eu digo que eu sou travesti, as pessoas continuam ouvindo ainda puta, vagabunda, piranha, perigosa, biscate, tudo isso, mas doutora, né? Doutora puta, doutora... Vamos, gente, coragem! A Gilete está escondidíssima. Bom, sem manifestações, então eu queria agradecer mais uma vez imensamente as nossas convidadas por essa conversa tão franca, honesta, bacana, encorajadora, e agradecer a todas as pessoas. E, gente, bora lá dia 7, né? Vamos sair de casa, não dá só para ficar no celular, não vai ser suficiente. Eu só fazer um convite, reiterar o convite para no dia 13 agora a gente tem uma reunião de organização do Novembro Negro, vai ser ali no prédio histórico, vai ser na sede do NEAD, vai ser no subsolo, às 16 horas.
por favor, não é somente as pessoas pretas que estão convidadas, a gente quer que seja um evento interseccional, né? E a gente já tem algumas ideias, algumas sugestões de atividades, porque a gente vai tentar usar o mês todo de novembro. E assim, a concentração das atividades vão ser realmente na semana do 20 de novembro, que a gente vai ter uma feira, né, que a gente quer montar palco ali na frente da Santos Andrade e tudo mais. Mas a gente quer ouvir vocês também, a gente quer sugestões, né, para a gente conseguir inclusive trazer essas questões, né, que você fala, que é para a gente que é importante também, sabe? Que a gente precisa desse tipo de debate de uma forma recorrente, não somente num momento específico, mas que isso seja uma questão o tempo todo sendo debatida. Então, e depois a próxima reunião do Cortene, que a gente vai precisar de bastante monitoras e monitores também, né, que aí é um evento internacional, que a gente vai trazer pessoas de várias partes do país. Também seria legal que vocês participassem. A próxima reunião vai ser no dia 27, se eu não me engano, mas qualquer coisa, entrem na página da CIPAD, que tem lá um chamamento, ou apareçam lá no NEAB, que toda quarta-feira pela manhã eu estou ali no NEAB aqui da Santos Andrade. Tem um NEAB lá no Rebouças, mas a gente concentra mais as ações aqui. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez, né? E tamo junto nesse rolê aí. E eu gostaria de agradecer em nome da comissão, como a Andresa falou, essa mesa foi uma conquista pra gente, né? A gente queria muito trazer essas temáticas pra cá, compor uma mesa só com mulheres, muito importante pra gente. Muito obrigada, Mariana, Clara, Juliane, a Meg pela participação. Obrigada. Comprou a ideia. Sim.